Igreja, nós estamos nesse último dia que eu vou falar de avivamento, mas de 3 em 3 meses você vai ouvir esse ciclo de frutos. A nossa igreja, ela tem vivido sobre o cuidado do Senhor. E fica tranquilo, porque quando está no cuidado do Senhor, nada foge do controle dEle. Pode fugir dos meus olhos, pode fugir dos seus olhos, pode fugir das nossas mãos, mas não foge das mãos daquele que tem o controle de tudo. E igreja, eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E eu tenho, quando eu volto para casa, eu falo para o pastor, eu falo assim: eu queria que você estivesse lá, para ver o que os meus olhos têm contemplado naquele lugar. De tanto ver a manifestação de Deus, igreja. De tanto ver como Deus está mudando a tua história. De ouvir tanto testemunho. Acho que meu telefone, ele nunca ouviu assim tanto testemunho de uma vez só. Tanta bênção chegando de uma vez só. Tanta gente linda recebendo o milagre e o agir dele. Sabe por quê? Porque o Senhor um dia, Ele nos enviou uma palavra. Para cada um de nós, Deus não faz acepção de ninguém. E Ele nos envia algumas mensagens proféticas do céu para a nossa vida. Seja através de um homem, de uma mulher, seja através de uma mensagem que você ouviu na internet. Eu não sei, mas eu encontro Deus em diversas formas e eu vejo Ele trabalhando em nós. E Ele fazendo em nós algo que só Ele tem o poder de mudar e estruturar aquilo que somos. Então eu vejo um Deus zeloso, que quando Ele envia uma promessa, Ele envia uma promessa para que seja cumprida. Ei, preste atenção. Deus quer falar exatamente com pessoas nessa noite que receberam promessas do Senhor, mas que com o tempo, com o passar dos dias, com a sua rotina e o seu dia a dia, a palavra caiu no esquecimento. Sabe por quê? Porque nós fazemos promessas, mas não cumprimos. Mas nós temos um Deus que quando Ele abre a boca dele para falar uma palavra, Ele é poderoso para que a palavra dele não morra, mas Ele vai tocar uma vez na tua vida, Ele vai tocar duas, Ele vai chacoalhar, Ele vai abalar, Ele vai mexer, Ele vai dizer: eu liberei uma palavra sobre você. E aí nós vamos falar hoje sobre os escolhidos para o avivamento de uma nação. Levanta a sua mão direita se você crê no que o Senhor já falou com você. Se um dia você já ouviu a voz de Deus falando na tua história. Se um dia você achou que tudo ia acabar para você, mas o Senhor veio com o poder dele e permaneceu na tua vida, falando assim para você, repita assim comigo: eu sou um escolhido do Senhor. E escolhido não olha para trás. Escolhido avança para conquistar a promessa que vem do céu sobre as nossas vidas. Ei, você não é qualquer um, mas você é alguém que o Senhor escolheu a dedo. Eu quero começar essa mensagem de hoje. Coloca para mim Jonas capítulo 1. Vai dizer assim a palavra de Deus no versículo 1, Jonas 1:1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa. Vá como? Vá como? Eu não vou morrendo não. Eu não vou sem vontade não. Eu não vou sem obediência não. Eu não vou de qualquer jeito não. Ei, preste atenção, porque quando Deus começa a ministrar conosco, Ele libera uma palavra. E o dia que você faz dela algo sem comprometimento com aquilo que Ele te entrega, Ele fala: eu tenho compromisso com o fiel, com o injusto eu não tenho compromisso. E a palavra de Deus vai dizer: vá depressa. A grande cidade de Nínive
prega contra ela. Sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas têm medo de falar a verdade, porque tem medo de perder. Você pode ter muitas pessoas, muitos amigos falsos do teu lado, mas não tenha medo de perder, é a presença de Deus. Porque as pessoas vêm e vão, mas Deus não. Deus não. Ele é o único que vem e permanece do teu lado. Ele é o único que vem e fica do teu lado para cuidar de você. Então fala assim: o meu Deus está do meu lado, cuidando de mim. Ei, então preste atenção, prega contra ela, porque subiu a maldade até a minha presença. Subiu a maldade até a presença de Deus. Próximo. Jonas, porém, então fugiu da presença do Senhor. Ah, meu irmão, quantas vezes você está fugindo daquilo que o Senhor já disse para você fazer? Quantas vezes fugimos daquilo que o Senhor nos envia a fazer? Então a palavra de Deus diz que ele fugiu, dirigiu-se então para Tarsis, desceu para uma cidade de Jope, onde ele encontrou um navio e se destinou àquele porto. Depois de pagar a sua passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. Você pode dar um amém? Igreja, olha só, isso é uma história que a gente aprende na escola bíblica. Quantos tiveram oportunidade? Eu não tive a oportunidade de estar na escola infantil, porque eu já entrei para a igreja, já era adolescente, já estava jovem, né? Já estava outro trajeto da minha vida. Mas é uma história tão conhecida, mas às vezes a gente esquece de como é fiel a palavra para um escolhido. Porque Deus, ele pega um homem, ele pega uma mulher, ele pega uma pessoa que tinha um passado, porque cada um de nós temos um passado, e ele fala: eu coloco um novo rumo na tua história, e eu começo a desenhar ela. Eu te dou páginas brancas, deixa eu escrever agora o percurso da sua vida. E ele começa então, a primeira mensagem dele para Jonas foi: Jonas, vai depressa. Vai como? Vai depressa levar uma mensagem. Igreja, como nós estamos adiando os nossos sonhos na presença do Senhor, como nós estamos vivendo, adiando esse tempo de avivamento, adiando esse tempo de espera e de volta do Senhor. Como nós estamos, sabe, às vezes corpo mole demais, devagar demais. Eu quero dizer para você, a nossa igreja esses dias foi assaltada. Ah, meu irmão, mas do mesmo jeito que o diabo tentou, nele não teve poder. Sabe por quê? Porque se ele pensou que ia parar um povo assim como eu e você, ele colocou mais fogo em nós. Mais fogo em nós. E ele falou assim: se vocês iam chegar num tempo na tua promessa, agora vocês vão chegar assim, ó, correndo, meu irmão, correndo, meu irmão. Você não vai chegar devagar não, sabe por quê? Porque Deus falou assim: você vai e vai pregar, você vai e vai falar. Você é mensagem na rua onde você mora, você é mensagem na onde você vai estudar, você é mensagem onde você coloca os seus pés. Ei, meu irmão, eu nunca vi uma igreja e um monte de mensagem ligando para mim, pastor de tudo quanto é lugar. Que é isso? Quem são esse seu time de voluntário? Eu falei: são os melhores. São os melhores. Você pode aplaudir por esses homens e mulheres que trabalharam aqui. Em um dia, igreja. Eu cheguei aqui no culto na quarta, eu fiquei assustada. Eu estava caçando os estragos, já não tinha mais vestígio de nada, porque Deus, quando faz as promessas dele, Ele faz por completo.
mais completo. Sabe o que eu vejo? Deus, ele fala assim: fica tranquilo, porque quem tentou estragar a festa não vai conseguir, porque a festa que eu tenho para vocês, ei, vai ser muito maior, muito melhor. E é nessa fé que eu estou, meu irmão. É nessa fé que eu estou. Porque quanto mais mexe, mais a gente fica cheio do poder de Deus e fala assim: peraí, nós vamos avançar. Vamos ou não vamos, igreja? Vamos. Eu não tenho dúvida. Isso mexeu com você. Isso mexeu comigo. Isso mexeu com homens e mulheres que acredita que este lugar não tem placa de nome de pastor e nem de pastora, porque aqui é uma casa de Deus, aonde eu não coloco ali na porta, esse entra e esse não entra. Então aqui é liberdade. E Deus vai começar a fazer um rebuliço nesse lugar, meu irmão. Você prepara só para aquilo que o Senhor, Ele está começando a fazer no nosso meio. E foi assim que Ele fez. Por quê? Porque Ele disse para Jonas: ei, você é escolhido, mas vai depressa. Vai depressa, meu irmão. Não fica com esse disse que me disse. Não fica com esse negócio, eu vou, eu não vou, eu quero, eu não quero. Ou você entra ou você sai de vez. Não fica com meio termo não. Deus não gosta de meio termo. A palavra dele é assim, sim ou não, não. Que passa disso é do maligno. Arreda-te, Satanás, de mim. Arreda. Ah, meu irmão, que você seja um homem e uma mulher escolhido para esse tempo, para incendiar onde você entra, para ser testemunha viva daquilo que você ouve, daquilo que você fala e daquilo que você está agindo como exemplo no seu dia a dia. E aí Jonas, ele pegou. Deus tinha falado com ele, sim ou não? Sim. Deus deu uma mensagem para ele. E o que Deus dá de mensagem para nós, igreja, não é em vão. Deus não entrega a palavra por dó. Deus não entrega chamado por dó. Mas Deus entrega porque Ele vê algo em você que muitas vezes nem você vê que você é capaz. E aí Deus começa a mexer com ele, mas sabe o que ele faz? Jonas, ele tem medo e ele foge. É muito mais fácil fugir do que resolver muitas vezes. É muito mais fácil fugir do que enfrentar muitas vezes. E Jonas vai falar que ele vai então para Tarsis, mas a ordem de Deus é para ir para Nínive. Ah, pastor, onde que é essa cidade? Essa cidade, meu irmão, era a cidade mais populosa que existia. É a cidade numerosa, grandiosa. Ela era boa na política, ela era boa na economia. Só que havia maldade imensa dentro daquele povo. Uma maldade que impedia Cristo de ser formado neles. Ao ponto de que qualquer cristão que entrasse naquela cidade não poderia ministrar naquele lugar, não poderia falar naquele lugar, não poderia entrar naquele lugar e falar da palavra de Deus naquele lugar. Sabe por quê? Porque a maldade havia subido até o céu, a qual o Senhor falou: Jonas, existe um senso, Jonas, existe uma necessidade, ei, coloca o teu nome no lugar de Jonas. E Deus falando assim para você: existe uma emergência, o céu está te chamando a conhecer o que é do alto, o que é coisa espiritual, porque a igreja está cansada de saber o que é coisa carnal, o que é coisa da terra, o que é coisa que é do pó. E do pó, meu irmão, vai voltar para o pó, porque daqui você não vai levar nada. Seu pecado, sua mentira, sua idolatria, pornografia, prostituição, mentira, nada. Nada. Mas do eterno você vai levar tudo. Você vai permanecer com tudo. Você vai viver num lugar
meu irmão, que é muito melhor do que aqui na terra. Só que o Senhor falou assim: tem uma mensagem sobre você, Jonas. Guarde as palavras de Deus. Sabe o que o Senhor vai nos dizer quando se diz a respeito da Bíblia e da palavra de Deus? Ele falou assim: guarda a palavra no teu coração, para não pecar contra ti. Contra ti. Guarda as minhas palavras para que não peque contra mim. Quantas vezes nós não estamos guardando a palavra de Deus, a mensagem de Deus? Quantas vezes nós estamos fazendo como a gente quer? A casa aqui não é para ser serventia, a casa daqui é para a gente servir a Ele, adorar a Ele. Sabe por quê? Deus, Ele fala que Ele quer começar um avivamento na igreja, porque uma igreja curada, vai existir um mundo curado. Mas uma igreja doente, vai existir um mundo doente. Porque se não começar por nós, não adianta esperar vir lá de fora. Esse impacto de mudança de vida, esse impacto de mudança de mentalidade, tem que começar aqui no nosso meio. Quem de verdade hoje quer ser esse um? Eu quero ser um escolhido, pastora. Eu quero fazer a diferença, meu irmão. Não se faz só diferença com o microfone na mão, não. Não se faz diferença com o microfone na mão. Se faz diferença no dia a dia, na atitude, nas palavras que saem da sua boca, no seu comportamento lá fora. Isso sim faz a diferença. E Jonas falou assim: eu vou fugir da promessa de Deus. Sabe o que eu vou te falar? Você pode sim fugir, quantas vezes você quiser. Eu conheço muita gente que fugiu e foge, mas sempre acaba voltando para o braço daquele que o ama de verdade, que é Jesus. Mas volta porque ainda dá tempo. Mas a gente nunca sabe até quando vai dar tempo de se voltar. Então a Bíblia fala que ele pegou, comprou uma passagem, foi lá no naviozinho, e está lá ele lá dentro. Desceu para o porão, deitou e se acomodou. Ah, meu irmão, se uma visão não mexe com você, se uma palavra que Deus, Ele vive ministrando uma atrás da outra, não mexe com você, existe um problema então em nós. Ou os nossos ouvidos estão muito tapados ao ponto de não ouvir a voz nítida dEle. Ou a gente está fazendo aqui um dia de culto só de motivação, uma reunião só, vaga. Ah, meu irmão, Deus não precisa de muito não, mas Deus precisa de um disponível. Quem de verdade essa noite quer dizer para Ele: Senhor, eu quero estar disponível. Senhor, eu quero parar com as minhas desculpas. Senhor, eu quero cumprir a Tua vontade com amor. Sabe por quê? Porque Jonas pesou a palavra de Deus, que não é para ser peso nenhum para mim e para você. Ela, quando a gente está fora do percurso que é de Deus, ela se torna um peso para o cristão. Porque a pessoa fala: ai, isso é muito difícil de fazer. Não é difícil de fazer. É difícil quando nós estamos fora, quando nós não estamos andando mediante a verdade dEle e a palavra dEle. Aí é difícil. Aí eu concordo com você. Está muito difícil. Porque você não lê e acredita. Mas quando a gente pega e lê com vontade, quando a gente acredita com veracidade, quando você vive de verdade aquilo que o Senhor está ensinando, meu irmão, a diferença. A Bíblia vai dizer assim: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça com leveza aquilo que o Senhor está te falando. Ouça com leveza aquilo que o Senhor está direcionando você e eu, igreja. Tem amor pela palavra a um ponto de você ouvir e falar: não, peraí, é leve o que Ele está falando para mim. É leve o que Ele está dizendo para mim. É leve o que Ele está fazendo por mim. O que Ele fez por você? Ele entregou o seu único filho, para que você hoje, eu e você, sentasse aqui, desfrutasse de um ambiente como esse, e pudesse ainda sentir a sua presença.
Mas sabe o que eu quero dizer para você? Que escolhido não dá mais para voltar para trás. Fala comigo, escolhido não volta para trás. E aí estava ele lá dentro daquele navio, fugindo, naquele barco de pesca, naquele lugar onde ele se ajeitou, desceu no porão e deitou. E a Bíblia vai dizer então que veio uma tempestade naquele lugar. E aquela tempestade, quando veio, começou a assustar os pescadores daquele lugar. E eles começaram então a lançar sorte, começaram a perguntar: meu Deus, cada um faz oração para o seu Deus aí, o que está acontecendo aqui? Quando você não está alinhado dentro da sua promessa, a sua vida vai parecer que está uma bagunça. A sua vida muitas vezes você vai sentir que está uma bagunça. Não tenta fugir daquilo que Deus já te prometeu, daquilo que Ele já te entregou, daquilo que Ele já te deu. Ah, igreja, eu sei o que é isso. Já fugiu, pastor? Assim, já fugi. Mas o comprometimento com essa palavra, ela não deixa a gente se escapar por muito tempo. E eu dou glória a Deus, porque deu tempo de eu voltar, porque deu tempo de eu se alinhar, porque deu tempo de colocar a vida no lugar de novo. Ai, igreja. Então, ele está lá naquela agitação, e os homens foram acordar ele. E olha só a pergunta desses homens sobre Jonas. Coloca para mim versículo 8 do capítulo 1. Vai dizer assim a palavra de Deus: por isso perguntaram-lhe a Jonas. Preste atenção que perguntaram para Jonas. Jonas, eles não sabiam o nome, mas perguntaram para Jonas: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ah, meu irmão, sabe o que eu quero te dizer? Que eu não sei quantas vezes você já tentou fugir, mas o Senhor vai te trazer de volta a lembrar que escolhido não tem para onde fugir, escolhido não tem mais para onde ir, nem para desistir mais. Nós podemos, meu irmão, porque olha só o que ele vai dizer, Jonas. Ele então respondeu: eu sou hebreu, eu sou adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e o mar. Quem é você, escolhido? Eu quero lembrar para você, meu irmão, se você esqueceu quem de verdade você é escolhido. Você é filho de Deus. Você está habitando em um lugar a qual o Senhor te colocou para prover alimento e sustento. Você só está em terra firme ainda porque você está na mão de Deus. Então quando as lutas vier, meu irmão, não deixa o problema te abater, não deixa a dificuldade te abater, mas lembra de quem você é, de quem você é. Ah, que essa pergunta ecoe hoje sobre nós: de quem você é? De quem você é? Eu sou de Jesus, meu irmão. Fala para ele: eu sou de um Deus, e um Deus que não deixa eu fazer a minha justiça, porque a dele é muito melhor que a minha. A mão dele quando pesa é muito melhor do que a minha pesando. É muito melhor. Então fica tranquilo, meu irmão. Deus quer. Mas o que Deus estava querendo fazer, pastor, então com ele? Deus só estava querendo fazer a história maior que existe de avivamento em uma cidade. Quando um homem e uma mulher, quando um jovem, ele para de se opor e vive as promessas de Deus, ele começa a ser um escolhido para levar avivamento aonde ele coloca a planta dos seus pés. Aí eu lembrei então de Moisés. Moisés, quando ele viu a sarça queimar, a sarça queimava e não consumia. Sabe que Deus falou assim para ele: ei Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. O lugar que você está colocando o pé aqui, meu irmão, é lugar santo.
Aqui não tem coisa profana não. Aqui é lugar santo. Então você está pondo o pé, tira a sandália dos seus pés, porque é lugar santo. E o Senhor então vai dizer, e vai começar então o chamado de Moisés para um lugar aonde ele ia levar Moisés para libertar o seu povo. Para libertar o seu povo. Sabe por que o diabo está lutando tanto com você na sua missão, no seu propósito e naquilo que ele já colocou no teu coração e disse que você seria capaz de realizar o teu sonho, de vencer, de juntar a tua família e falar: peraí, a minha família é a família levantada pela mão do Senhor, a minha casa é a casa cuidada pela mão do Senhor, o meu trabalho é o trabalho que o Senhor me deu e me levantou para esse tempo. Sabe por que ele está tentando tanto? Porque ele sabe que um homem, uma mulher e um jovem muito bem posicionado, não há inferno que vai resistir, meu irmão. Não há nada, meu irmão, que vai conseguir te parar. É isso que ele vai falar. Então tudo começou a mudar, porque na hora que Jonas, ele lembrou quem ele é, ele falou: epa, peraí, isso daí está acontecendo por causa de mim. Jogaram ele lá para o rio, jogaram ele no mar, ele ficou lá. A Bíblia vai dizer que um peixe grande veio e engoliu ele. Ele ficou por 3 dias e 3 noites dentro ali daquele peixe. E ali ele fez uma oração sincera. Sabe por quê? Porque às vezes tem hora que parece que a gente precisa chegar no limite, no fim do poço, no fim de tudo, para olhar para Jesus. Não espera isso não, meu irmão. Não espera chegar no limite não. Só que aí quando ele chegou no limite dele, a Bíblia vai dizer que ele fez uma oração. E a oração que ele fez diante ao Senhor, fez o Senhor dar uma resposta a ele, onde o Senhor vai dizer assim: o que eu prometi, eu cumprirei totalmente, pois a salvação vem do Senhor, a salvação vem do Senhor, meu irmão. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. E sabe o que aconteceu? Deus está preocupado o que vai ser daqui para frente com você. É daqui para frente, diga comigo, é daqui para frente. Daqui para frente. Eu não quero saber como é que foi seu passado. Eu não quero saber o que você já errou lá atrás. Eu não quero saber quantas vezes você já errou e já deixou Deus lá atrás. Eu quero saber daqui para frente. Eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente, quando a verdade para você é trazida à tona, quando a palavra de Deus nos esmaga, extraindo de nós o melhor azeite. Eu quero saber daqui para frente. Aí então a Bíblia vai dizer: veio a palavra do Senhor. Capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá à grande Nínive, prega contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas então obedeceu a palavra do Senhor. Ah, meu irmão, diga assim para Deus: Deus, eu vou te obedecer. Ah, meu irmão, a palavra de Deus vai dizer assim, que ele obedeceu a palavra do Senhor. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrer ela. Mas Jonas, em um dia, ele percorreu aquela cidade. Ele foi de lugar em lugar, levando uma mensagem que não era fácil, levando uma mensagem que era difícil, mas que trazia vida. A mensagem que Deus vai trazer nem sempre vai ser fácil, mas eu te garanto uma coisa: ela vai te trazer vida. Ela vai te sustentar de pé. Ela vai te manter de pé. Ela vai fazer você ser a diferença daqui para frente, aonde você colocar a sua boca, aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde, meu irmão, você chegar, as pessoas vão olhar e falar: bem, peraí, com quem que eu estou mexendo? Peraí, com quem que eu estou falando? Aí eles vão lembrar que você é filho de um Deus vivo, que você é um adorador, e adorador não para.
convido você a se colocar em pé essa noite, meu irmão. Eu quero chamar já o louvor para vir aqui. E a palavra de Deus vai dizer que ele entra naquela cidade. Ele coloca a mensagem de Deus à disposição daquele povo que não cria, naquele povo que não acreditava na palavra, aquele povo que não vivia a palavra. Cadê os jovens aqui? Deus está escolhendo vocês, porque vocês são uma geração forte. As gerações passam, mas vocês precisam ser a geração desse tempo, que vai impactar muitos, que vai tocar em muitos, porque Deus tem te colocado portas numa faculdade, portas numa empresa grande, com muitos funcionários, com muitas pessoas, mas para fazer a diferença, para ser diferente, para mover de acordo com a bússola do Senhor, e não de acordo com a minha e a tua vontade, mas com a vontade do Senhor. Então a Bíblia vai dizer, e eu gosto dessa parte, coloca para mim capítulo 4 e o versículo 5, são os dois que eu vou terminar essa mensagem. Jonas então entrou, Jonas saiu e sentou-se em um lugar a leste da cidade, ali construiu um abrigo, sentou-se à sua sombra, esperou para ver o que aconteceria então com a cidade. Então o Senhor fez crescer, peraí gente, não é esse capítulo, capítulo 3, versículo 4. Jonas então entrou na cidade, percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. A mensagem a qual ele levou, foi uma mensagem dizendo assim: vai acabar toda essa cidade, se nada diferente for construído. Então a palavra de Deus vai dizer assim, no versículo 5: os ninivitas creram em... Um povo que não cria começou a crer. Eu quero liberar essa palavra, que é onde você abrir a sua boca, a mensagem que você deixar lá no seu Instagram, a mensagem que você deixar lá no seu Facebook, a mensagem que você enviar lá no WhatsApp para o seu amigo, aonde você colocar a planta dos seus pés, meu irmão. Meu irmão, as pessoas vão crer. E por isso então que a Bíblia vai dizer que o maior avivamento aconteceu no meio de pecadores. Aconteceu no meio de pessoas que erram o tempo todo. Sabe o que isso traz para mim e para você? É que a palavra do Senhor, ela veio durante esses 3 cultos de avivamento. Eu tentei fugir dessa mensagem, mas o Senhor falava assim ao meu coração: não derrama avivamento enquanto meu povo não se conserta, enquanto meu povo não se corrige, enquanto meu povo não se humilha, enquanto meu povo não se coloca na minha presença e se reconhece que só Ele tem o poder de trazer à tua vida aquilo que você precisa. O teu dinheiro, meu irmão, vai te dar muita regalia, mas não vai trazer Deus para aquilo que você precisa. A tua faculdade, ela vai te abrir muitas portas, mas ela não vai trazer Deus para o centro da tua promessa. Meu irmão, tudo aquilo que a gente pode conquistar com a força dos nossos braços pode nos abrir muitos espaços, mas não vai nos dar uma voz profética em um lugar aonde você vai abrir a boca e os enfermos vai ser curado, aonde você vai abrir a boca e o mover de Deus vai começar a acontecer. Eu convido você esta noite a usar de ousadia. Não vai ter avivamento enquanto uma igreja inteira não começar a se movimentar. Essa promessa de Deus não é para uma pessoa, essa promessa de Deus veio para uma nação. Por isso que Deus falou: não é só para Matão, mas as pessoas vão ver a tua fé,
aquilo que Deus está derramando na sua mão. Levanta suas mãos, igreja. Deus vai te entregar um presente essa noite. Deus vai começar a te entregar promessa. Ele já entregou uma, Ele já pode ter entregado duas. Eu não sei quantas vezes Ele já liberou palavras ao teu coração, mas Ele está dizendo assim: eu dou mais uma chance. Eu dou mais uma chance, para que essa mensagem, ela ecoe no teu coração com tanta força, com tanta intensidade, que você não vai voltar para casa do mesmo jeito. As pessoas não vão te olhar mais pelo teu passado, mais pela tua condição lá de trás, mas elas vão olhar pelo aquilo que Deus está fazendo. O avivamento vai começar a acontecer, igreja, quando de verdade homens e mulheres dizer a Ele: eu digo sim, Senhor, para ti. Eu digo sim. Esse é o meu compromisso. Será que você, com as suas mãos levantadas, pode dizer para Ele assim: eu digo sim. Eu digo sim, Senhor. Será que tem jovens aqui que eu posso ouvir dizendo sim? Tem jovens aqui? Tem homem aqui? Tem mulher aqui que vai dizer a Ele: eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim. Derrama o teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre uma terra que está seca, sobre uma terra que já não tinha mais intensidade, sobre uma terra que já não fluía manancial. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Levanta suas mãos e diga: eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Ah, meu irmão, se você é batizado, há um fogo que vai queimar no teu coração, há uma brasa. Eu vou contar até 3 e eu quero que o sobrenatural de Deus comece a ser realizado. 1, 2, 3. Diga assim a Ele: vai depressa pra Ele. Não tenha medo de andar com Ele. Diga assim pra Ei, aumenta a intensidade da sua adoração. Quem você é, igreja? Filho de Deus vivo. O que você faz, igreja? Eu adoro ao Senhor. Tem um nome mais lindo que eu conheço. Levanta sua voz e Como eu adoração. amo seu nome. Quero bater na porta. Meu irmão, você não tem do que se envergonhar. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta. Do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Você está disposto a abrir a porta do lado de dentro para Ele? Você está disposto a abrir a porta do teu coração para Ele? A deixar Ele levar um escolhido a nações, a lugares que ainda não conhece Deus? Será que você tem coragem de ser esse disponível a Ele, que diga para Ele: faz, Senhor, o que Tu queres em mim?
de deixar tudo aqui por amor a Ele? Meu irmão, Ele tem convidado não só uma equipe aqui, mas Ele tem convidado uma igreja a queimar, a queimar, a queimar, a dizer a Ele: eu quero fazer parte, Senhor. Eu quero queimar e fazer parte. Eu quero fazer parte, Senhor, dos que são atalaias. Oh, quantos nazireus, quantos têm separado a sua vida? O Senhor tem chamado um povo para se humilhar perante a presença dEle, com jejum, com oração. Sabe o que Nínive fez? Nínive parou a cidade. Nínive parou a cidade. A maldade cessou. E eles pararam Nínive, porque eles desceram em oração. Eles desceram em jejum. E esse pedido chegou ao rei, porque a palavra de Deus vai dizer: do maior ao menor, nós vamos ter um governo que serve ao Senhor. Nós vamos ter uma política que serve ao Senhor. Nós vamos ter uma cidade que serve ao Senhor. Porque o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. É ligado no céu. Ele está ligando avivamento. Ele está ligando avivamento. Ah, meu irmão, como a porta. Incendeia a cidade inteira, Senhor. Esse é o meu som. E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. E esse é meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Oh, só quem crê que Ele está tocando, não só nós, mas Ele está tocando na nossa cidade. Ele está tocando na estrutura da nossa cidade. Ele é o grande, é o sol. Ele é o leão de Judá. Aplauda Ele bem forte. Glorifica Ele bem forte. Obrigado. Aleluia. Jonas, Matão precisa de você, amém? Fique preocupado que uma cidade não é a cidade que vai cuidar de nós. Nós cuidaremos de uma cidade, em nome de